Mulheres não conseguem resistir a homens que pensam assim. 5 regras maquiavélicas da atração. Sêneca dizia que quem vive para os olhos alheios morre de sede no próprio deserto. É uma frase que corta fundo porque descreve a armadilha invisível em que muitos caem. Moldar-se ao olhar do outro até se tornar irreconhecível para si mesmo. É como um viajante que, na tentativa de agradar cada anfitrião, troca de rosto a cada cidade, até que, ao se ver no espelho, já não saiba mais qual era o seu. Marco Aurélio ecoa essa verdade com a simplicidade de quem entendeu o essencial. A verdadeira grandeza é dominar-se antes de dominar outro. E esse domínio não tem nada a ver com dureza, mas com a serenidade de saber onde começa e termina o próprio eixo. É uma força silenciosa que não pede aplausos porque não depende deles para existir. Muitos homens vivem o oposto disso. Vivem se curvando para caber na expectativa alheia, como se fossem peças de um quebra-cabeça que precisa se encaixar a qualquer custo. Sorriem quando não querem sorrir, concordam quando querem discordar. E nesse movimento contínuo de moldar, vão se afastando do que realmente são. O fascínio, no entanto, não nasce desse esforço. Ele nasce quando a presença é sustentada por um pensamento sólido e não por gestos calculados. Há algo magnético em quem não precisa provar nada. É como estar diante de uma montanha. Ela não se move para chamar a atenção, mas a sua imobilidade, a sua certeza de lugar, impõe respeito e atrai naturalmente o olhar. Assim também é a postura interior que vamos explorar. Não se trata de manipulação, mas de recuperação. De retomar o espaço que foi cedido às inseguranças e reerguer-se com a tranquilidade de quem sabe que não precisa correr atrás que já é seu. Por essência, essas regras são mais do que estratégia, são uma mudança de eixo, do gesto superficial para a presença autêntica, do medo de perder para a confiança em Deus, porque no fim o que atrai de verdade não é o brilho ensaiado, mas a luz que vem de dentro não se apaga quando ninguém está a pensar como quem não precisa. A exaustão de viver tentando convencer os outros do próprio valor é uma fome que nunca é como correr atrás de um horizonte que se afasta. O reconhecimento que se conquista assim dura pouco, porque está sempre à mercê do próximo julgamento, da próxima comparação, da próxima nota. Quem vive nessa busca se torna prisioneiro do olhar alheio, e a cela é invisível, mas sufoca como se fosse de ferro. A árvore não grita que está viva, ela não ergue cartaz, não implora por aplauso, apenas floresce. E, ao florescer, cumpre o que veio fazer, independentemente de quem esteja ou não olhando. Esse é o pensamento que sustenta a presença magnética, a certeza silenciosa de que o valor não se mede pelo barulho que se faz, mas pela consistência com que se é. No estoicismo, a percepção de valor nasce do autocontrole, não da exibição. Epicteto lembraria que nada é mais poderoso do que manter-se fiel ao próprio caráter, mesmo quando ninguém está ali para validar. Porque o que se constrói no íntimo é inabalável diante das tempestades externas. É como o ferro forjado no calor intenso. Ele não precisa anunciar sua resistência, ela está na própria essência do material. Pensar como quem não precisa provar não é indiferença, é uma escolha consciente de não desperdiçar energia tentando convencer o mundo de algo que o próprio mundo acabará percebendo. É manter-se como a chama de uma lamparina que arde constante, não porque o vento a desafie, mas porque a sua natureza é iluminar. Quando um homem compreende isso, o peso de agradar se dissolve, o passo se torna mais firme, o olhar mais tranquilo, e a presença começa a falar mais do que qualquer argumento, porque nada seduz mais do que a paz de quem não está à venda. Entender que a ausência seletiva vale mais que presença constante. Havia um homem que sempre estava disponível, qualquer hora, qualquer lugar, qualquer pedido, ele estava lá. No início, parecia virtude, mas com o tempo percebeu que se tornara parte do cenário, como uma peça de mobília que todos usam, mas ninguém nota. Sua presença havia perdido o peso, não porque ele tivesse menos valor, mas porque a sua disponibilidade não deixava espaço para que sentissem sua falta. A lógica maquiavélica é clara. Raridade aumenta o desejo, disponibilidade total e direito. É como a água corre sem pausa de uma fonte aberta. No começo sacia, mas logo passa a desperceber. Em contrapartida, um gole oferecido no momento certo se torna inesquecível. Assim também é a presença. Ela precisa de pausa, de ausências que deem forma ao encontro.
A ausência seletiva não é abandono, é estratégia, é escolher onde não está com a mesma precisão com que se escolhe onde está. É o guerreiro que não luta todas as batalhas para ter forças para a guerra que realmente importa. É o viajante que não visita todos os lugares para poder conhecer profundamente os poucos que decide pisar. O estoicismo nos ensina que a energia é um recurso limitado e usá-la sem critério é como gastar moedas preciosas em coisas que não têm valor real. O homem que compreende isso começa a distribuir a própria presença como quem oferece um vinho raro, em pequenas doses, nos momentos certos, para que cada encontro seja lembrado. Quando a ausência é seletiva, ela cria silêncio suficiente para que o outro perceba o quanto sua presença é valiosa. E nesse intervalo, o interesse cresce, a curiosidade floresce e o vínculo se fortalece. Porque estar sempre à mão pode ser conforto, mas ser sentido na ausência é o que transforma um homem em presença inesquecível. A coragem de ser enigma, não manual aberto. Seduzir não é abrir todas as portas, é deixar algumas fechadas, para que a curiosidade tenha onde repousar. É resistir ao impulso de se explicar em excesso, de revelar cada pensamento e cada detalhe de si, na ânsia de ser compreendido. Porque aquilo que se entrega inteiro de uma vez perde o mistério que sustenta o interesse. Pense em um livro com páginas em branco no meio da narrativa. Ele não provoca frustração, provoca desejo. O leitor quer continuar, quer saber o que se esconde nos trechos que ainda não se revelaram. Assim também é o homem que guarda parte. Ele convida a descoberta sem pressa, transforma o processo de conhecê-lo em uma jornada e não em uma simples leitura apressada. Marco Aurélio dizia que quem fala demais de si mesmo mostra que pouco tem a oferecer. É um pensamento duro, mas verdadeiro. Porque quando tudo é revelado logo de início, não há mais espaço para a imaginação. E a imaginação é a mais poderosa aliada da atração. O enigma não é sobre esconder para sempre, mas sobre revelar no ritmo certo, no tempo necessário, sem a ânsia de se validar pelo excesso de exposição. A coragem em ser enigma. É preciso força para aceitar que nem todos terão acesso a cada parte de sua história. É preciso confiança para saber que, mesmo sem revelar tudo, a sua presença continuará preenchendo o espaço. Esse tipo de fascínio não se constrói com performance, mas com consistência. É como uma melodia que não entrega todas as notas de uma vez, mas deixa o ouvido pedindo por mais. Ser enigma é, no fundo, uma forma de autocontrole. É escolher conscientemente o que mostrar e não mostrar por necessidade. É permitir que o outro queira descobrir, ao invés de oferecer respostas antes mesmo que as perguntas surjam. Porque o mistério, quando sustentado por verdade, não afasta ele é possível. Guiar sem necessidade de controle. O poder mais sólido não é aquele que se impõe com declarações, mas o que é sentido mesmo no silêncio. É como a gravidade, invisível, mas impermeável. Quando um homem guia sem precisar dizer que está guiando, sua influência se torna mais profunda, porque nasce do exemplo e não da ordem. Lembro de um líder que raramente dava instruções diretas. Ele não precisava erguer a voz nem enumerar regras. Bastava observá-lo agir para entender o caminho. Sua postura, seu modo de lidar com desafios, a calma com que tomava decisões, tudo era lição silenciosa. As pessoas o seguiam não por medo de punição, mas porque reconheciam nele um eixo, um centro de gravidade que dava segurança. A lógica maquiavélica entende que a autoridade declarada pode ser contestada, mas a autoridade sentida é quase impossível de derrubar. É a diferença entre empurrar alguém para a direção desejada e criar um campo magnético que naturalmente o atrai para lá. Esse tipo de liderança e de presença não exige vigiar nem controlar cada passo. Ela inspira movimento sem forçar movimento. O estoicismo também aponta nessa direção. Controlar os outros é sempre ilusório, mas inspirar pelo exemplo é poder real. É trocar o desejo de comando pelo compromisso de coerência. É entender que sua influência é tão forte quanto a sua capacidade de viver de acordo com aquilo que diz. Guiar, assim, exige confiança em si mesmo e paciência.
paciência para permitir que o efeito amadureça. É como plantar uma semente sabendo que o crescimento não depende de arrancar as folhas para verificar as raízes. O controle explícito é ansioso, o poder silencioso é seguro. E no campo da atração, é essa segurança que se transforma em fascínio duradouro. O valor que nasce de quem Sêneca lembrava que quem se gasta atrai, porque não ameaça sugar o outro para preencher um vazio. Essa é a essência de um valor que não precisa ser negociado, nem exibido, nem defendido com argumento. Ele simplesmente existe e, por existir, cria um campo natural de atração. Não há urgência, não há mendicância emocional. Não há correria para ser aceito. Marco Aurélio complementa: o que está em harmonia consigo mesmo está em harmonia com o mundo. Quando o eixo interno está firme, as marés externas perdem o poder de arrastar. A vida pode mudar de direção, as pessoas podem vir e ir, mas há algo imutável que sustenta o seu. É essa solidez que torna a presença magnética. Não porque tenta capturar, mas porque transmite segurança. As 5 regras que atravessamos aqui são, no fundo, um deslocamento do foco. Não é mais sobre provar, mas sobre ser. Não é mais sobre conquistar, mas sobre inspirar. É mover-se de dentro para fora, deixando que as ações nasçam de um pensamento alinhado e não de uma necessidade de aprovação. É o homem que conhece seu próprio valor antes de pedir que alguém o reconheça. Se ninguém visse ou soubesse, você ainda viveria assim? Essa pergunta é o espelho que revela se o que sustenta a sua postura é real ou apenas encenação. Porque o valor que nasce de dentro não precisa de testemunhas para continuar existindo. Ele é como um farol, imóvel, silencioso, mas impossível de ignorar por quem navega no escuro. E tal como o farol, ele não se move para chamar atenção. Apenas permanece firme, iluminando o caminho, lembrando a todos que a verdadeira força não é barulhenta, ela é constante.